Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Hoje no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito sobre puerpério, né? Que é um dos pequenos problemas que a gente enfrenta logo depois que a gente ganha o nosso bebê. Algumas mulheres tiram isso de letra, tanto que na minha primeira gestação, quando eu tive o Davi, eu tirei isso assim de letra, não tive problema algum, a não ser a questão da amamentação mesmo, quando eu tive o Davi. Mas já na do Lucas, eu sim sofri a questão do puerpério, que nada mais é do que uma pequena depressão pós-parto, e que se você não tratar, se você não diagnosticar logo no início, isso pode sim se tornar uma depressão, né? No meu caso, eu vou contar pra vocês assim algumas coisas que aconteceu comigo, decorrer quando eu ganhei o Lucas e tudo mais. O que eu mais me perguntava quando eu ganhei o Lucas era se era possível eu amar uma outra pessoa tanto como eu amo o Davi. Eu ficava assim, gente, será que eu vou conseguir amar o Lucas na mesma intensidade em que eu amo o Davi? Então eu tive um pouco dessa preocupação, porque o primeiro filho sempre é aquela coisa, né, assim, a realização e tudo mais. Não que o segundo não seja, o Lucas é uma realização minha, do meu marido, da nossa família e tudo mais. Mas assim, o que eu mais me perguntava era se eu poderia amar ele o tanto que eu amava o Davi. E aí essa era a minha preocupação. Então assim, eu falei, não, quando o Lucas nasceu, eu acho que esse amor vai vir, aquela coisa e tudo. E assim, é complicado a gente falar sobre esse assunto, sobre amar um filho ou amar um outro filho, porque geralmente as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, como assim você não vai amar um outro filho? Ele nasceu de você e tudo mais. Mas ainda é questionável, você é um ser humano e a gente ainda se questiona assim, né, sobre algumas coisas. E aí eu me questionava sobre isso e logo assim, quando o Lucas nasceu, que colocaram ele aqui, eu já senti aquele amor de mãe, aquela coisa toda. Então isso foi passando o tempo. Eu lembro que logo na maternidade ainda, eu botava o Lucas pra mamar e eu já tinha aquele medo de sentir toda aquela dor novamente de amamentação e tudo mais. Então eu já estava já preparada, já o meu psicológico já estava um pouco organizado, já preparado para a dor. E eu já assim comecei a ter, sentir a sensação do puerpério logo uns 2 dias depois, mais ou menos, no terceiro dia, um dia antes de eu ir embora na maternidade. Que o Lucas mamava e eu falava assim, ai meu Deus do céu, e eu não conseguia dormir, porque é todo um estresse. Quem já teve neném pequeno, ou quem vai ter, já pode se preparar que é todo um estresse, a sua rotina muda completamente, né? A gente não, por exemplo, eu esperei 6 anos para poder ter o Lucas, então a minha rotina já era totalmente diferente. O Davi já faz tudo sozinho, né? Ele toma banho sozinho, ele vai ao banheiro sozinho, ele dorme sozinho, eu não preciso mais colocar ele pra dormir, ele come sozinho, então ele faz tudo sozinho. Então, vinha uma outra criança, um bebezinho e tudo, eu sabia o que me esperava, eu sabia que noite sem dormir eu ia passar. Mas assim, a gente sempre, por mais que a gente esteja preparada, a gente, na hora que chega, a gente sente aquele baque, né? Então, assim, na maternidade eu não dormia porque o Lucas chorou bastante. Já o Davi, ele era mais tranquilinho e tudo mais. Mas o Lucas chorou bastante à noite e aí eu sentia toda aquela dor do pós-parto, né? Que o útero tá começando a voltar. E aí, quando ele mamava, a gente sentia aquelas cólicas. Pra quem não viu o meu relato do parto, o vídeo tá aqui embaixo, é só vocês procurar aqui. Como que foi meu pós-parto, mas assim, só lembrando aqui rapidamente, o pós-parto do Lucas foi totalmente diferente do Davi. Eu senti um pouco mais de dor, em questão na hora de urinar, de tudo, então tudo isso acarretou para que o meu puerpério viesse dessa vez. Então, aí o que aconteceu? O Lucas vinha pra mamar e eu falava assim, ai meu Deus do céu, o que eu arrumei pra minha cabeça? O que eu tinha de fazer outro filho? Tava tudo tão tranquilo, tava dormindo de boa, não sei o que.
E assim, a gente às vezes pensa essas coisas, mas isso é normal, gente. A gente é um ser humano. Acima de tudo, você é uma mãe, eu sou mãe, mas a gente é um ser humano. A gente cansa, a gente fica nervosa quando a gente fica sem dormir, a gente fica nervosa quando o menino pega no peito de mau jeito e machuca. A gente é do ser humano, a gente tem uma maneira de reagir e aquela coisa e tudo. Não é que você não ame seu filho, não é que você não tá curtindo aquele momento, que você sempre sonhou, mas é complicado. Então, assim, não se sinta culpada. Eu, de forma alguma, tem muitas mães que se sentem culpadas pelo fato de estar sentindo isso, essas coisas assim. Mas não se sinta culpada porque, como eu disse pra vocês, a gente é um ser humano. Então, acima de tudo, todas as nossas necessidades de dormir, de ter um descanso, de ter um momento pra gente, isso vai chegar e vai fazer assim, ó, quando a gente ganha o neném. Então, no meu caso, como voltando a falar aqui mais do meu puerpério, aconteceu basicamente isso mesmo. Eu fiquei muito nervosa, porque eu queria dormir, eu queria ter aquela paz novamente, de poder ligar uma televisão, assistir uma televisão e tudo mais. E eu não podia fazer isso. E aí piorou ainda mais com a relação da amamentação, que quando o Lucas pegava pra mamar, era um choro dele e um meu, porque ele não fazia a peca correta. Eu sofri muito. Nos meus outros vídeos eu também falei sobre isso. Então, e eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô passando por isso tudo de novo. E por mais que no meu pensamento eu falava assim, não, isso vai passar. De acordo com o do Davi, passou, essa vai passar também. E você vai tirar de letra. E eu ficava só falando coisas positivas na minha cabeça, porque nessas horas a gente tem que ser positivo, que tudo é uma fase. A gente tem a fase do recém-nascido, a gente tem a fase dos 3 meses, que é a fase da cólica, a gente tem a fase do período do 6º mês até o 9º mês, mais ou menos. A gente tem diversas fases até você chegar numa fase, digamos, razoavelmente legal, que dá pra você fazer alguma coisa tranquila, né? Então, a questão do meu puerpério foi isso mesmo. Eu sentia muita vontade, assim, de dormir. Eu tava muito estressada. Eu queria, basicamente, sair correndo. Eu queria passear. Eu queria dar uma volta, sabe? Sem criança. Eu queria assistir uma televisão sem choro de criança. Eu queria... Sabe? Eu queria fechar a roupa, como eu falei pra vocês, que eu andava com os peitos tudo de fora dentro de casa, isso me estressava muito. Então, quando chegava por volta, assim, de umas 6h30, 7 horas, que era o horário que a gente dava o banho no Lucas, já me começava a bater um negócio muito esquisito, assim, sabe? É uma coisa muito estranha, que eu nunca havia sentido. Começava a bater uma angústia, uma coisa assim, sabe? Um desespero, a vontade de sair correndo. E eu falava, meu Deus do céu, não é possível que eu tô sentindo isso não. E assim, não cheguei a comentar com ninguém. Às vezes na madrugada eu botava o Lucas pra mamar e eu começava a chorar sozinha. Não deixava ninguém ver e tudo mais, pelo fato de que eu achava uma besteira eu estar chorando ali, porque o Lucas estava saudável. Meu pós-parto estava indo tranquilo, fora a questão da amamentação. Então eu me sentia muito insegura de conversar com alguém sobre isso, do que eu estava sentindo. Mas realmente eu chorava de madrugada, eu chorava à noite, principalmente quando eu tô falando pra vocês, a partir das 6 horas eu começava a sentir uma angústia muito esquisita, assim. É um negócio muito esquisito. Mas que isso é normal. Se vocês pesquisar na internet ou se vocês conversar com o profissional, que é um pediatra ou um ginecologista, ele vai falar pra vocês que isso é totalmente normal, porque assim que o neném nasce, que tira a placenta, tudo começa a voltar ao que era antes, o seu útero começa a contrair para ele voltar ao tamanho que era antes. Então, os hormônios que a gente tinha durante a gestação, ele começa a diminuir, então você sofre um baque muito grande quando você ganha a criança, quando você ganha o neném. Então isso é totalmente, completamente normal você sentir isso depois que você ganha o seu baby.
Mas o que você deve levar em consideração, que se isso permanecer por mais de 10 dias, 15 dias, mais ou menos, aí eu aconselho a você procurar um profissional, procurar o seu médico, relatar o que está acontecendo, né? Que normalmente eles receitam algum medicamento natural, né? Que dê para você tomar durante a sua amamentação. Mas se isso permanecer por mais tempo, aí você tem que sim procurar uma ajuda de um psicólogo para você saber o que realmente está acontecendo com você. Que isso pode acarretar uma depressão mais pra frente. Tá bom, gente? Então isso é um pouquinho do puerpério. Foi isso que eu passei um pouquinho. O que eu passei, né? Foi essa sensação que eu tive. Mas assim, o que a gente sempre tem que pensar é que não se sinta culpada. Você é um ser humano acima de tudo. A gente é mãe, a gente fica com os pensamentos meio loucos de vez em quando, mas a gente é mãe, a gente é um ser humano acima de tudo. A gente sente dor, a gente sente vontade de chorar, a gente sente vontade de tudo, de sair correndo, de deixar o menino com a avó, com o pai, e sair, desaparecer. Isso é completamente normal. Então, assim, não se sinta culpada por isso, tá, gente? É a nossa rotina se estabilizando, desestabilizando, né, completamente. Quando chega um bebê, as coisas viram assim, olha, um serzinho tão pequenininho daquele tamanho, causa um alvoroço todo dentro de casa, né? Mas a gente sabe que isso é tudo uma fase e que essa fase um dia passa e daí vem as coisas gostosas, né? Quando a gente para de sentir dor na amamentação, a gente sente o neném mamando, você sente que você tá dando o melhor pra ele ali. Então tudo isso vai melhorar, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no box de informações, deixar aqui nos comentários, comenta, vamos dividir as experiências e tudo mais, tá bom? Então, um grande beijo, espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, que é super importante, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima!